Olá! Hoje eu estou aqui com a Carolina. A Carolina foi uma indicação da minha prima Liliane e ela carinhosamente, né, abriu as portas da casa dela para que eu pudesse vir aqui conversar com ela. Queria que você se apresentasse um pouco quem você é, como é que é a sua história com a maternidade. Bom, legal, quem me indicou realmente foi a Liliane, que é uma pessoa muito especial para mim. Ela é a madrinha do meu filho, sou madrinha da filha dela. Mas eu sou Carolina Vieira, eu tenho 40 anos de idade. A minha história com a maternidade começou, na verdade, aos 30 anos de idade, quando eu já estava mais de 3 anos casada e comecei com meu marido a ter aquela vontade de ter, né, complementar a família, na verdade. E aí, para minha surpresa, eu suspendi os remédios e eu demorei 10 meses para menstruar. Nossa. E nesse meio tempo, obviamente, eu procurei alguns médicos e tal, mas nenhum quis entrar no processo de investigação, ainda porque ainda não tinha complementado aqueles 12 meses, né, que eles falam que é necessário para falar que, para investigar, né, se tem algum problema. E aí, nesse meio tempo, nesse período de 10 meses, eu descobri que a minha mãe também tinha entrado em menopausa precoce aos 33 anos de idade. Então, realmente, comecei a ficar um pouco mais preocupada, apesar de confiante, firme e tudo, eu sempre, né, tive essa certeza de que minha hora ia chegar. Mas a gente fica preocupado Claro, mesmo. não imagina, E não é aí, um nesse assunto momento, muito abordado, né? não, as pessoas não falam, né? Até porque o normal é quando você começa a tentar engravidar, você não comentar muito para não aumentar aquela pressão, né? Mas enfim, então quando eu descobri é, que minha mãe tinha tido essa menopausa precoce, eu também comecei a querer investigar. Investigar. E aí eu descobri nessa época que eu tinha uma baixa reserva folicular. Então, quando eu comecei a medir, já foi logo identificado isso, mas eu tinha ciclos menstruais normais, então isso não afetou em nada. No entanto, passou-se um ano e o filho não veio, passou-se dois, passou-se três, e aí eu realmente comecei um processo de tratar, né? Eu fiz vários exames, meu marido também, e a gente fez 5 ciclos de tratamentos. E no quarto, eu já estava muito certa, assim, que a gente não ia tentar muitos mais, porque apesar desse tanto de tratamento, vários testes, vários dosagens diferentes de hormônio, a minha resposta folicular era sempre né? E eu tinha outras amigas que também passavam por problemas similares na época e elas tinham às vezes 13, 20 numa indução, né? E eu sempre sempre um. Enfim, aí no quarto tratamento eu cheguei a ter 3 folículos. Foi, aliás, eu tinha sempre acho que não foi no quinto que eu tive 3. E aí eu falei assim, gente, eu vou parar de tentar esse negócio que tá meio complicado. Porque tava sempre sempre um. E aí no último ciclo eu realmente fiz uma indução muito forte e veio 3 folículos, mas eu tomei a medicação errada. Quando era para É segurar, mesmo. eu tomei para estimular. E aí eu entrei em pânico, fui na frente do lixo, comecei a jogar o lixo para cima e descobri realmente que eu tinha tomado o remédio errado. E aí foi o primeiro trauma, porque apesar de ter passado por todos esses tratamentos, a resposta sempre não, né, que é um trauma para a maioria das mulheres, para mim estava bem tranquilo, entre aspas, né, porque eu tinha uma certeza, no meu coração aquilo vibrava de forma positiva, eu sabia que ia chegar. Mas nesse último eu realmente fiquei bem abalada, porque eu já tinha gastado horrores, hormonalmente meu corpo estava assim, Psicologicamente, absurdamente transbordando de emoção, né? Então, eu falava que a maternidade já exalava nos meus poros, assim, que era um desejo tão forte que vibrava na pele, né? Então, eu estava realmente já naquele momento bem cansada. claro. E aí, quando eu fiz esse tratamento, quando eu fiz esse processo, e descobri que eu tinha tomado a medicação errada, imediatamente liguei para minha médica mandou que eu fosse lá, e no que ela foi rastrear, realmente já não tinha, não visualizou mais, e ela falou assim, ó, vai namorar. E aí, daqui 30 dias, eu já tinha uma consulta marcada com ela falou assim, ó, se você voltar grávida,
ótimo. Se você não voltar, a gente avalia se vamos começar um outro ciclo ou não. E aí, eu comecei realmente, eu não estava menstruada até o dia de ir lá. Quando eu cheguei lá, eu já estava menstruada no dia da consulta. E tem sempre aquele negócio, né? Tipo, quando você relaxar, você vai engravidar, aquele negócio todo, né? Eu escutei muito isso. É um terror, né? Porque acho que dobra a sua responsabilidade. Tipo, agora você tem que relaxar além de tudo, né? Meu Deus, isso é uma loucura, porque chega a ser cruel com a mulher, né? Porque a gente já tá realmente... Poxa, o que eu fiz de errado? O que tem errado? E chega um determinado momento que a gente começa até a pensar assim, poxa, que mal eu fiz nessa vida? O que mais que eu posso melhorar para isso dar certo, né? E aí, eu tava bem nessa fase, eu cheguei no consultório, a médica falou assim para mim, e aí, vamos começar um novo ciclo, né? Porque a gente começa o tratamento no primeiro dia do ciclo menstrual e era exatamente aquele dia. E eu falei pra ela, olha, eu vou tirar férias em junho, isso foi em março. Eu vou tirar férias em junho, eu não sei o que eu vou fazer. Aliás, o ciclo que eu fiz foi em março, eu voltei lá em abril. E eu falei, olha, eu não sei o que eu vou fazer, mas se você acha, como especialista, né, que eu vou, tenho mais chances de ter um positivo se eu estiver relaxada, eu vou tirar férias em junho, aí eu volto, depois que eu voltar, a gente senta e faz um próximo tratamento. E aí ela me sugeriu que não, ela falou assim, olha, vamos deixar um mês passar para o seu corpo desinchar, tirar um pouco desses hormônios que estão por aí, e depois a gente começa um outro ciclo. Tudo bem? Eu falei, tudo bem, já deixei minha consulta marcada para o dia 14 de maio. E nesse mês, eu acho que eu relaxei realmente geral. Né? Na verdade, eu tava uma pilha, né? Mas é porque é uma carga muito forte. É muito Quem faz tratamento sabe, é muito forte. Mas eu lembro que profissionalmente, nesse mês, eu passei o mês inteiro dando treinamentos fora de Belo Horizonte. E eu tive 2 relações com meu marido no mês. Uma foi no primeira semana. Com o assunto. Eu esqueci do assunto, entre aspas, né? A gente não esquece, mas assim, eu acho que eu esqueci da tentativa, assim. Tanto que eu tive uma relação logo na primeira semana do ciclo menstrual. O meio do ciclo, a gente nem se encontrou, porque eu estava praticamente todos os fins de semana fora. E aí a gente teve uma outra relação no final do ciclo. E zero de expectativa, de tal. E aí foi o Dia das Mães, dia 12 de maio. Eu lembro que foi um dia bem diferente para mim. E aí eu tive a primeira vez a sensação de que eu estava grávida. E aí eu lembro que naquele momento eu fiz uma conversa com Deus e eu registro, né, assim, Deus, né, na verdade com a minha espiritualidade, assim, eu registrei isso, um pensamento meu. E nesse pensamento eu falei, a mulher tem tanto medo de ter a expectativa de estar grávida e não estar, né, de não se frustrar, que eu falei assim, Deus, me permita estar, porque eu quero estar, né? Então eu lembro que foi uma oração muito franca e eu falei, eu estou me sentindo grávida e me permita estar, porque eu quero estar e eu não quero ficar me polindo do sentimento de querer estar. Mas ao mesmo ponto também, sempre muito tranquila, cautelosa, eu não fiz nenhum tipo de teste. Não fiz teste de farmácia, nem nada. Eu tinha consulta marcada no dia 14, né? Que era isso era dia 12, né? 12 de maio. Né? Enfim, fui até a médica e no primeiro momento que ela me conduziu, eu fui fazer o endovaginal. E no endovaginal ela me fez uma seguinte pergunta. Você fez teste de farmácia? Quando ela falou isso, meu coração já disparou. Eu acho que eu pulava da cama, né? Eu pulava. Mas eu segurei a pergunta e ela segurou a resposta também, até que ela finalizou todo o exame, chegou a, enfim, me dizer que ela não poderia confirmar, porque ela não estava ainda sentindo o batimento cardíaco, mas que eu estava grávida. Então, isso foi uma resposta para várias orações que eu havia feito, inclusive uma delas pedido para engravidar naturalmente, né? Porque eram tantos tratamentos, aquilo é um processo tão, né? É um martírio tão grande. E tanto que quando eu fui ao lista, eu vi que eu tinha usado o remédio errado no dia anterior,
eu imediatamente, eu comecei, desabei a chorar, obviamente, foi a primeira vez que eu realmente perdi o controle do choro, assim, por esse motivo. Mas quando eu sentei no sofá e que eu relaxei, eu falei, gente, pra que eu tô chorando? Porque eu orei, eu pedi pra que eu engravidasse naturalmente. E assim meu filho veio, de forma bem milagrosa, porque logo após ele chegar, eu já não tive mais ciclos menstruais. Eu tive 3 ciclos menstruais depois que ele nasceu, pausados de 8 meses, 6 meses e 6 meses. Ou seja, em quase 2 anos eu tive aí 3 ciclos menstruais. E aí, nesse momento, eu já estava, assim, turbinada de hormônio, porque aí vinha, realmente, confirmou depois a questão da menopausa. E, então, foi isso. Foi assim que eu me tornei mãe. E você, com a relação à menopausa, isso mudou alguma coisa sua autoestima? Porque é um assunto que, assim, não é tão falado, a menopausa precoce. E, querendo ou não, lida com a gente, né? Com os hormônios da gente, como que vai ser isso, né? Porque quando vem a menarca, a gente é a mocinha, né? Verdade. Aí quando veio a menopausa, veio alguma sensação, assim, da autoestima? Olha, com relação a essa questão, o tempo está passando, não, isso não aconteceu. O que de fato aconteceu é que eu me dei conta que eu já estava há muito tempo passando por um processo pré-menopausa. Entendi. Porque aí eu consegui, retrospectivamente, avaliar o quanto eu estava irritada, o quanto eu estava nervosa e o quanto eu também estava deprimida, né? Porque, em paralelo a isso, teve muitas mudanças, muitas escolhas. Com a maternidade, a gente é induzido a fazer algumas escolhas e eu fiz as minhas, né? Eu tive uma expectativa muito grande, eu lidei com a questão de poder não ser mãe. Né? Então, isso tudo me fez com que eu me tornasse realmente uma mãe diferente. Eu acho que todas as mães são dignas e merecedoras de tudo de bom. No entanto, ao passar por isso tudo, de fato, eu me senti assim, mais forte. Né? Eu me senti, de fato, privilegiada por ter lidado com tanto tempo, pela expectativa e a possibilidade de não ter filhos, e de repente eu consegui, da forma que eu consegui, né, tem várias outras coisinhas aí nesse meio tempo, né, que aconteceram, que me deram essa maturidade e essa confiança também. Agora, o que eu não consegui perceber, e só retrospectivamente realmente isso aconteceu, foi o quanto que eu já estava passando por um processo de pré-menopausa. Os sinais. Né? Porque eu tinha fluxos menstruais normais antes de engravidar. Mas depois que eu engravidei, ele simplesmente desapareceu, né? E quando isso desapareceu, eu fiquei observando o que estava acontecendo. Então, eu estava muito irritada. Eu não conseguia definir exatamente o que era a minha irritação, mas tudo me irritava. Né? Pessoas, não era seu situações. Isso, né? Não era. E aí eu fiquei temperamentalmente bem desestabilizada. Comportamentalmente, né? Comportamento diferente. Comportamento também. Fiquei bem diferente, assim. E as pessoas observavam isso, né? E o engraçado é que isso gera um afastamento também das pessoas, né? Porque, poxa, se você tá bem, todo mundo vai te abraçar, quer ficar junto, contagiando. Ao passo que quando você também não tá no equilíbrio perfeito, as pessoas também se expurgam, se afastam. E aí veio a questão da depressão, porque a gente começa a observar e você se sente meio que sozinha fora mesmo, do mundo, né? Da mesma forma que são duas coisas muito similares em termos de solidão, né? Hoje, acho que não, mas eu tô falando, eu tenho 40, eu comecei aos 30, então há 10 anos atrás, a própria medicina não tinha muitas respostas, né? Os exames não eram tão claros. E não existia mídia social, as pessoas não falavam sobre isso. Então, assim, quando eu pesquisava sobre tentante na internet, não vinha nada. Eu lembro que tinha uma brasileira que falava um pouco na Itália e quase nada, né? Mas, então, hoje não, hoje isso é muito mais comum. Divulgado. Mas eu vivi isso de forma muito solitária. Eu tinha uma amiga que também vivenciava esse momento e a gente compartilhava de sentimentos a resposta dela, o tratamento e a minha foram totalmente diferentes. Então não dava muito para comparar.
Mas quando a gente começa a perceber isso tudo e entender, compreender que você realmente estava num momento que não estava legal, aí você dá razão e você faz sentido e você respeita também a postura do outro, né? De se afastar, de se recolher. E muitas vezes, hoje eu acho que eu tenho essa consciência, assim, até de um perdão extremo, sabe? De uma falta compreensão. De entendimento Veja, teve amigas minhas que se afastaram e tiveram posturas um pouco impacientes com aquele momento que eu estava vivendo de menopausa. Que eu descobri depois que também estavam em menopausa, entendeu? Então, assim, tudo justifica, né? Elas tiveram esse comportamento, mas porque elas também estavam passando por esse momento, ela também não estava sabendo, e talvez eu estivesse ali um ano ou alguns meses na frente e pude compreender essa questão toda. E quando... É Bernardo, né? Bernardo. Quando ele nasceu, como é que foi lidar com a maternidade? Porque você disse que já exalava, né? Exalava. E, assim, pra mim foi perfeito. Porque eu tive uma gestação extremamente tranquila. Eu me sentia, assim, meio que fora de órbita, sabe? A palavra certa é que eu me senti plena. Então, eu estava tranquila, eu estava confiante, eu tinha uma família, eu tinha meu marido, eu tinha minha casa, eu tinha meu trabalho. Então, assim, eu não tinha grandes preocupações. Eu só queria me preocupar com ele e com o meu marido, obviamente, porque tudo muda também, né? É outro assunto, vale outra live. Mas, enfim, então foi um momento no qual eu esperei muito. Então, tinha muita visita, e da parte do meu marido, ele foi o primeiro neto. Então, assim, tinha... Mimou até. Eu falo assim, tinha uma expectativa. Eu lembro que, assim, por anos eu convivi com sogra, avós, né, bisavós hoje, falando, que dia que eu vou ter um bisneto? Que dia que você vai me dar? Porque meu marido também era o mais velho, ele também, sabe, foi o primeiro a casar. Então, tem essa pressão forte, assim, né? Então, eu compreendi esse momento todo, acolhi isso de forma positiva, eu entendo, e nada disso me perturbou. Eu lembro que eu não queria eu falava, as pessoas queriam me ajudar, né, e tal, como que pode ajudar? Pai, mãe, avô e tal. E eu falava assim, gente, me ajuda com o resto, deixa que eu cuido, sabe? Então, assim, eu fui uma mãe, assim, sabe, extremamente, eu quis vivenciar cada momento disso. Até hoje, né? E seu marido também vivenciou junto? 100%. 100%. Eu acho que, assim, a expectativa dele era tão grande quanto a minha, né? Em alguns momentos a gente se sentia, eu, mulher, né? Me sentia diferente ou querendo mais, mas ele sempre fala isso, né? Que a paternidade nasce para o homem quando o filho chega, né? E para a mulher é diferente, porque quando você está ali, você teve relação, você já está sentindo alguma coisa ali dentro e aí você já está grávida. já tem um ser aqui dentro, o homem não tem essa nostalgia toda, né? Eles vivenciam mesmo e é um super pai. Mas assim, ele foi bem participativo, porque eu falo isso porque como a gente também fez tratamento, eu acho que o fato de fazer o tratamento já envolve os dois ali. Tem a questão da sexualidade, porque quando a criança nasce e o pai participa, eu acho que ele não fica, ele entende aquele momento, ele entende a exaustão, querendo ou não, tem a exaustão, e ele não fica tão preocupado com a questão sexual, porque às vezes o pai, quando não participa, ele tem muita energia, né? E aí ele não gastou energia cuidando da criança, e aí vem essa questão. Olha, eu fiz essa escolha de estar integralmente. Então, assim, eu honestamente não sentia muita falta dessa participação de, pegar, fazer isso o tempo inteiro, não. Por exemplo, as mães sempre falam da questão da madrugada. Não, madrugada sempre eu acordei, mas era eu que ia dar o mamar, então isso não me feria. Mas a minha psicóloga um dia falou pra mim assim, olha, toda mãe surta, seja com 1 mês, com 10 meses ou com 2 anos, em algum momento ela vai surtar. Então, assim, esse início da maternidade foi muito lindo pra mim, foi muito gostoso, pra mim e pro meu marido também, né, porque foi uma coisa muito desejada. E a gente sabia que existia a possibilidade, talvez, de não ter um segundo filho, como se confirmou depois, e tá tudo bem, né, então foi um processo de maturidade do casal muito grande, o antes, e permitiu a gente ter uma qualidade depois. Lógico.
mesmo porque eu falo que ele é um grande pai, mas ele não é aquele pai que vai pegar as coisas e fazer, sabe? Ele não é aquele de pegar, deixa eu fazer tudo. Não faz isso. Conheço homens que fazem isso, tá tudo bem também, mas... Mas às vezes é porque você também não deu espaço, não no sentido Exato. negativo, não. Tô falando assim, Hoje você quer viver isso da sua forma. Exato, eu acho que é bem por aí mesmo, né? A gente tem que ter consciência... por exemplo, às vezes o pai quer sair com o filho e colocar uma roupa e aí você vai corrigir, você está impedindo ele de ser pai e de exercer aquilo que você está exercendo também. Então, eu sempre me policiei muito nisso. Hoje, muito mais, né? Porque eu não aprendi. Eu não sou essa mãe aqui desde o primeiro dia de nascimento do meu filho. Eu estou evoluindo com ele, então ele vai... Eu estou conhecendo ele está me conhecendo também. E você se conhecendo também, né? Eu acho isso muito legal e muito bonito. E o meu marido da mesma forma. Eu acho que esses 2 primeiros anos foi extremamente pleno para mim. Mas é óbvio que aos 2 anos eu surtei. Porque aí eu achei que estava tudo errado, que a gente já não se admirava, que a gente já não se gostava. E, de fato, eu acho que tem umas coisas que saem do eixo, talvez por um excesso de cuidado com e um dispersar do outro, assim. Aos 2 anos eu dei essa surtada, mas eu surtei emocionalmente e eu também já estava em menopausa, né? Então foi um conjunto de coisas assim. Eu não surtei de descabelar, não. Eu surto, mas eu acho que eu surtei. Foi necessário a gente sentar e conversar francamente e falar, opa, onde que tá errado, o que que tá acontecendo, porque eu achei que estava saindo do trilho, sabe? Então, e foi importante e foi maravilhoso, porque logo após a minha conversa, de imediato eu não tive essa sensação, mas no dia seguinte ele já me mandou algumas mensagens, já começou a conversar com diferente, e aí a gente já voltou àquela cumplicidade toda e aí estamos até hoje. Até esses 2 anos, vocês tiveram alguma preocupação de tipo assim, uma vez por mês saímos nós 2, deixar o Bernardo viajar sozinho, alguma coisa assim? Na verdade a gente tinha planos. Adoro. A gente combinou isso tudo. Antes dele nascer, a gente tinha certo toda quinta-feira. Então, assim, era um dia que não era nem fim de semana, nem muito início de semana. Então, toda quinta-feira a gente já tinha um lugar que a gente ia, a gente conversava coisas que a gente só conversava lá. E aí, obviamente, nesses 2 anos isso se corrompeu. E também pelo fato de eu ter escolhido cuidar, acho que eu também... acabei deixando um pouco de lado essas coisas, assim, tipo, a gente sabe que a gente quer, a gente sabe que a gente se gosta, mas na prática a gente vai acabar sempre dando preferência para a criança naquele momento. Enfim, então a gente tivemos, sim, preocupações, eu acho que tivemos alguns momentos, mas hoje eu acho que a gente poderia ter se permitido muito mais. Porque existe um desconhecimento e uma questão de querer proteger, de querer cuidar, que depois que passa, por exemplo, o segundo filho, quando acontece, para a maioria das mães, né, é sempre mais leve, porque não tem mais aquele tanto de preocupação, você já está mais à vontade, e aí funciona de forma diferente. Hoje, eu não tive o segundo filho, mas hoje eu já tenho essa consciência de que eu teria me permitido mais, ter sido mais leve, não que eu tenha sido pesada, mas assim, eu fui muito, muito dedicada, e a dedicação não mede o tanto que eu sou mãe ou que eu não sou mãe, né? Eu costumo falar isso muito, 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 muito. Nós somos o melhor que nós conseguimos ser. É verdade. Mediante a circunstância que a gente está, a educação que a gente recebeu, ao universo que a gente está inserido. Então, assim, não existe certo e errado. Na minha opinião, assim, eu acho cruel o que se faz hoje, principalmente pelas mídias, né? Eu falo muito isso de expandir muito o que é certo, um padrão de maternidade. Isso não existe, isso para mim não existe. Para mim também não. Existe, para mim, uma consciência e uma tranquilidade de que você está doando o melhor de si, não em intensidade, mas eu falo em amor, né? Em verdadeiro, porque se a gente está perturbado, preocupado com outras questões, a gente também não consegue ser entregue ao filho, né? E não é que tem que ser, porque o universo também ele é composto de uma série de coisas e está tudo bem, está tudo certo. Mas existe uma pressão desse padrão que eu acho muito cruel hoje. Então,
se eu pudesse realmente falar alguma coisa assim para as mães, né, que estão se tornando mãe ou que estão passando por algum tipo de conflito, que eu não amamentei, que eu não fiz isso, que, nossa, eu parei de sair. Gente, não existe certo e errado, né? Não existe mesmo. E eu acho que nós somos o melhor que nós conseguimos ser se nós fazemos isso com amor. E isso eu tenho certeza plena que eu fiz. Então, isso me dá tranquilidade. Você tem uma floricultura, né? Eu tenho uma empresa de buquê de noiva e decorações. E meu foco é decoração floral. E você, quando o Bernardo nasceu, você voltou, você já trabalhava ou essa parte também da carreira você deixou? Mudou completamente. Eu sempre fui executiva, assim, sempre estive no universo indústria, empresa, negócios e etc. Mas, aos 30 anos, quando eu comecei a descobrir a baixa reserva folicular, aquilo tudo que eu vivenciava, porque eu tive uma evolução profissional muito rápida, assim, e num universo muito masculino. E aí era impossível que eu não me tornasse um pouco desse mundo também, né? Eu digo em tipo, mulher é doce, é delicada, e eu já tinha perdido muito disso. Eu já era uma pessoa, eu sempre fui mulher e tal, mas assim... com comportamentos masculinos. Com posturas profissionalmente muito fortes, sabe? Ao ponto de você entrar numa sala de reunião com diretoria e todas as gerências e só você ali, 20 pessoas e você. É uma forma também que o próprio mercado masculino faz para expurgar quem é feminino, né? Porque é desafiador pro homem que está ali, né? Que ele é um gestor de negócio e de repente tem uma mulher ali tratando de negócios com ele e tal. Então, essa questão toda, eu descobri que eu estava perdendo a minha feminilidade, a minha essência, antes do Bernardo chegar. Olha. Então, eu comecei a me preparar para isso antes. Obviamente que eu não fiz isso sozinha, eu procurei uma coach, uma psicóloga especialista em orientação de carreira, no qual ela conseguiu me sinalizar o que é que eu ganhava e o que é que eu perdia. Na verdade, ela não me sinalizava, ela despertou em mim, né, isso, que caminho que eu estava indo para lá ou para cá, que estava ou não correto, né, ou coerente com aquilo que eu estava buscando. Então, desde então, eu comecei a fazer esse trabalho de fazer essa migração de carreira antes dele nascer. E, inclusive, trabalhar hoje, ter a Maria Cília Buquê hoje, ela veio depois que o Bernardo já existia. Ela aconteceu na minha vida no meio disso tudo. Assim, ela faz parte dessa reorganização. É totalmente feminino, né? Totalmente. A sua maravilhoso. E é engraçado que eu busco na minha memória e é uma identidade de infância. Que legal. A minha adolescência, eu nunca tinha feito curso, não tinha feito nada, mas eu lembro que tinha aniversários de parentes e tal, eu estava sempre fazendo arranjos e era uma coisa muito minha, assim, sabe? Enfim. Autoconhecimento. Né? Consciência, eu acho que é o mais importante. Ser mãe para você é o quê? É amor. Eu acho que... Nossa, eu acho que difícil até de definir isso assim tão sucintamente, mas é um amor que a gente não consegue imaginar. Quem não tem, quem não não vai saber isso. Talvez saiba outras coisas, né? E tão boas quanto, mas assim, a maternidade, ela me trouxe para o meu eixo. E ela me coloca em encontro, ele não é responsável, o meu filho não é responsável pelas escolhas que eu fiz. Claro. Eu sou responsável pelas minhas escolhas, mas ele é responsável para que eu pudesse me reenxergar, para que eu pudesse me rever de um outro aspecto, sabe? E indiscutivelmente me fez uma pessoa melhor. E o que eu espero é que ser mãe seja também ser exemplo, ser condutora, né, de poder facilitar ou direcionar de alguma forma em prol de algo que seja bom. Porque eu também penso que eu não tenho poder e nem devo ter exercer nenhum poder sobre a vida dele. Claro. Poder que eu digo sobre definir, decidir Quem coisas, né? Isso eu não me preocupo, eu tenho zero de preocupação com isso. Muito pelo contrário, eu fico atenta em querer ver o que ele me sinaliza.
sabe? Porque eu acho que é o contrário, tipo assim, se algumas crianças estão usando muito o celular, sempre tem alguém para falar assim, tira esse menino do celular. Não vou entrar nesse mérito, porque é uma discussão à parte. E, de fato, eu acho que o que não só o celular, mas como televisão, qualquer tipo de atividade que seja exagerada e que tire a criança do foco daquilo que ela precisa exercitar, isso é ruim. Mas qualquer coisa que desenvolva ou desperte algo diferente do que é natural, eu acho que pode ser um diferencial. Então, assim, eu fico atenta em tudo que ele faz, sabe? Eu fico olhando e eu sei que ele vai me ensinar a enxergar aquilo que ele tem de melhor para dar. Agora, como mãe, o que eu espero é que ele seja uma pessoa de bem, que ele faça coisas boas e ele consiga se posicionar na vida e almejar e alcançar as coisas que ele busca por este caminho. Entendi. Só isso. Se você tivesse que dar uma dica para uma mãe de primeira viagem, o que você falaria? Fique tranquila. Você vai surtar uma hora, mas fica tranquila. Eu ia falar, eu ia dizer que é pesado. É pesado. Mas confie, porque tudo passa, né? E tudo tá certo. Não tem nada de errado. Eu acho que, à exceção daquilo que você faz para o mal, tudo tá certo, né? E eu prefiro crer que as mães não fazem isso. Apesar de saber que existem as que façam, mas prefiro ignorar que elas existam e pensar que todas as mães agem para o bem. Agem para o bem. Muito obrigada Imagina. Mesmo, foi um prazer te conhecer. Eu que obrigada agradeço. Por abrir a sua casa. Imagina. E é isso aí, gente. Qual que é o seu Instagram, Carolina? Nossa, eu tenho vários. O do casamento, quem vai casar aí? Do buquê? Maria Ercília, com H. Maria Ercília Buquê. Instagram, Facebook e tudo mais. E o meu pessoal é carolinavieira.rosa. Porque você também tem uma associação, não é? É verdade, outro assunto também, né? Pode falar. Bom, essa busca toda pela maternidade também me fez... eu sempre olhei para isso, inclusive com a ajuda da minha coach, e ela sempre falava, o que você vai fazer com isso? Isso tudo que você está vivenciando, assim como você está tendo esse canal e essa possibilidade de ajudar outras pessoas, eu tive esse olhar mesmo antes de engravidar e as respostas vieram agora, né? Já está indo para o 3º ano que eu e uma outra amiga, a gente abriu um trabalho chamado Butterfly Coração Tentante, que ele visa ajudar essas pessoas, essas mulheres que passam por esse processo de busca pela maternidade, a ressignificar esse momento, através de vários tipos de terapias e tudo mais. Mas a gente encontrou tanta gente legal nesse caminho e encontramos outros projetos similares aos nossos, como, por exemplo, a Patrícia Balbi, que tem um projeto que chama Enquanto o Filho Não Vem. Ela também buscou a maternidade, assim como eu e Raida, porém ela não teve filhos e ela precisou ter câncer, separar e perder emprego para compreender que ela poderia ter vivido um momento mais leve, e é o que a gente busca para essas pessoas. E aí a gente se juntou nessa caminhada, encontramos várias outras mulheres também que passaram ou passam por esse momento, e nós montamos uma associação, que é a ABRAF, a Associação Brasileira de Apoio à Fertilidade, que é a primeira associação ligada a isso no Brasil. E estamos com projetos maravilhosos para poder cuidar, né, desse público, poder gerar um pouco mais de acolhimento, um espaço do ouvir, né, para todas aquelas que vivenciam a não maternidade, não só mulheres, né, homens também passam por isso, e principalmente para poder gerar benefícios, né, e poder mudar essas estatísticas, né. Hoje somente 2% das pessoas que passam por problemas de fertilidade têm acesso aos tratamentos. Então, assim, se a gente, dentro desse caminho, conseguir deixar um legado para que esses números mudem, acho que já valeu. Já valeu. Né? Já valeu o nosso esforço. Olha, parabéns pelo projeto Obrigada, Um Ser de Luz, né? Obrigada. Prazer mesmo te conhecer. Obrigada. É isso, gente. Um beijo. Fica com Deus. Tchau.